Oi, gente! Vamos conversar sobre genética molecular, terminar nossa série de genética molecular, que vai ser aula sobre splicing e tradução. Então tá. Então vamos falar agora sobre o splicing. Gente, que nome, né? O que é o splicing? O splicing. Acho que eu vou me esconder nesse. O que é o splicing? O splicing é um pós-processamento que a molécula sofre, a molécula de RNA sofre depois que ela foi transcrita e que vai funcionar como uma edição, digamos, daquela molécula que foi formada. Então, o termo splicing poderia ser substituído por corte e emendas, e a gente tem então no RNA que foi transcrito trechos que não vão ser utilizados. Então, uma mesma molécula de RNA mensageiro que foi formada a partir do DNA, ela pode sofrer diferentes splicings, diferentes pós-processamentos, e aí ela vai ser usada para diferentes fins. Olha que coisa doida. Olha só. Então, tem um gene que tem trechos dele que são exons e trechos que são introns. Como que eu vou lembrar, professora? Qual que é o importante, qual que é o que não vai ser lido? E eu penso assim, intron é o intrometido. Eu vou descartar o intron, o que está se intrometendo no meio da história lá. Então, o que acontece? Eu tenho uma enzima que vai cortar esse RNA depois que ele foi formado, e aí eu vou remover os trechos intron e vou grudar os trechos exon uns nos outros, e aí somente os exons vão formar o trecho funcional do RNA mensageiro. Como que acontece o splicing do RNA? Então a gente tem aí um RNA sendo transcrito, essa fita verde e amarela, está sendo transcrito a partir do DNA, que está em roxinho aí. E a gente vai observar em tempo real como que acontece o processo de splicing. Então as enzimas vão se conectar com as extremidades do intron, vão aproximar as duas extremidades entre si. E aí uma enzima vai quebrar a ligação entre o intron e o exon, e aí fazer o intron virar um loop. Tá vendo, ó? Isso está acontecendo em tempo real, então por isso que as moléculas estão bagunçadinhas dançando, porque é assim que acontece mesmo na célula. E aí esse loop que destacou aí é o intron, que é a parte do RNA mensageiro que a gente não quer que seja traduzida depois, que seja utilizada para formar a proteína. Isso vai acontecer em todos os introns que tiver naquele RNA mensageiro. Então, tenho 3 introns aí nesse exemplo. Vai acontecer a mesma coisa nos 3 introns. Conecta as moléculas nas emendas entre o intron e o exon. E elas são aproximadas uma da outra. E aí são destacadas do RNA mensageiro. E aí termina o RNA mensageiro depois do processamento, como ele deve ser traduzido no citoplasma da célula. Tradução. Tradução é a ligação dos aminoácidos na ordem que elas estão, que está sendo determinada pelo RNA mensageiro. Então a gente vai ter o RNA mensageiro, o complexo do ribossomo associado com esse RNA mensageiro, e aí os RNAs transportadores que têm as trincas expostas de base nitrogenada e estão trazendo os aminoácidos e vão encaixando ali dentro conforme a ordem que vai sendo determinada pelo RNA mensageiro. Vamos dar uma olhadinha. Olha aí, essa parte verde que está simbolizada em 2 tons diferentes de verde são as 2 subunidades do ribossomo. E aí o RNA mensageiro determina em que ordem que os RNAs transportadores devem se conectar e quais são os RNAs transportadores que vão dever se conectar aí para determinar então a formação da proteína. A proteína está sendo sintetizada, são essas bolinhas coloridas. Estão simbolizando os aminoácidos, e aí isso vai determinar a estrutura primária da proteína, que é a sequência dos aminoácidos dessa proteína, certo? Ok, vamos ver então a síntese proteica, também conhecida por tradução, que é uma coisa que acontece dentro de todas as células. Temos várias células aí.
Lá dentro do núcleo a gente vai ter a produção do RNA mensageiro, a transcrição, e aí ele vai ser mandado para o citoplasma pelos poros da carioteca. E aí, esse RNA mensageiro vai servir como um template, um molde, para ser feita a síntese proteica. Porém, todavia, contudo, entretanto, antes de começar a síntese da proteína, a gente precisa conectar os aminoácidos que vão formar a proteína com o RNA transportador, que vai transportar isso e conectar no RNA mensageiro para poder dizer em que sequência que esses aminoácidos vão estar na minha proteína, certo? Isso é feito por uma enzima, que está representada aí em verdinho, essa meia esfera, com gasto energético, como vocês viram o ATP sendo rompido aí. Conectou no RNA transportador e aí o complexo está pronto para ser utilizado. Esse RNA transportador específico, que tem aí as letrinhas UAC expostas, as bases nitrogenadas UAC expostas, é o anticódon do RNA transportador, que é correspondente ao códon START, ou seja, o códon que inicia as proteínas, que inicia o processo de síntese proteica. Como que funciona isso? A subunidade do ribossomo menor conecta no RNA mensageiro, no lado dos fosfatos, e aí ela vai correr do lado 5' para o lado 3' até achar o códon START, que é o códon, olha lá, AUG, certo? Códon de iniciação. O que acontece depois disso? O RNA transportador da metionina, que é o aminoácido codificado por esse códon AUG, vai se conectar lá no AUG, porque é A com U com A, C com G, certo? E aí a unidade maior do ribossomo vai grudar nesse complexo que estava sendo formado pelo RNA transportador, pela subunidade menor e pelo RNA mensageiro. Dentro do ribossomo tem 3 espacinhos para os RNAs transportadores. O espacinho A é para entrar o RNA transportador. O espacinho P é onde o RNA transportador vai conectar o aminoácido, onde os aminoácidos vão se conectar entre o transportador que está no sítio A e o transportador que está no sítio P. E o sítio E é por onde sai o RNA transportador que já não tem aminoácido ligado nele. Ele já se livrou do aminoácido enquanto ele estava no sítio P. Então, olha lá, fez uma ligação peptídica entre a bolinha verde e a bolinha laranja, que são os aminoácidos, certo? E aí o ribossomo anda. O transportador que está vazio vai embora, beijo, tchau. E aí chega um transportador novo, transportando outro aminoácido. E aí a sequência dele tem que ser complementar com as bases que estão expostas aí no mensageiro. Olha lá. Outra ligação peptídica. O ribossomo vai andar de novo. E aí o transportador que está vazio, beijo, tchau. E aí vem mais um aminoácido, e aí assim acontece o estágio que o pessoal chama de elongação da proteína, que é a formação da proteína propriamente dita. Com isso, o que a gente tem? Uma sequência de aminoácidos aí. Quando chega no códon stop, tem várias possibilidades diferentes para o códon stop, é um sinal de que a proteína acabou-se, certo? Então você tem uma cadeia de aminoácidos aí, nesse caso composta por 5 aminoácidos somente. É muito pequeno isso, normalmente não é assim tão pequeno. As proteínas geralmente têm no mínimo 40 aminoácidos, tá? Proteínas bem miudinhas. Anyway, é um sinal de que acabou quando chega no códon stop, e aí desface o complexo RNA mensageiro, ribossomo, e aí o RNA mensageiro está disponível para ser novamente sintetizado, ou então o ribossomo está disponível para sintetizar alguma outra proteína diferente. Então tá bom, de novo, olha lá. Conectou subunidade menor, conectou o transportador da metionina, conectou subunidade maior, e aí isto tudo vai andando conforme os novos transportadores vão se conectando aí. Conecta. Liga um aminoácido no outro, ligação peptídica, e aí todo mundo anda uma casinha.
E aí, desta forma, vai se formando a estrutura primária da proteína, que é a sequência de aminoácidos. Certo, biscoito? É isso. Bem simples, né? Só que não. Beleza, gente. Olha só. Então, vamos observar a tradução acontecendo. A gente tem aqui uma fita de RNA mensageiro. Essa molécula azul aqui é uma molécula de RNA transportador. Aqui tem o ribossomo, amarelinho aqui embaixo, e as unidades de aminoácidos que ainda não estão presas em RNAs transportadores. Vamos observar o fenômeno acontecendo. Então, os aminoácidos vão se ligar à porção do RNA transportador. E aí, as subunidades de ribossomo vão formar o complexo no mesmo momento que o RNA transportador inicial, que é o que transporta a metionina, se liga lá no comecinho do RNA mensageiro. E aí, olha só. Tem 3 sítios dentro, 3 espaços dentro do complexo do ribossomo. Um deles é o sítio que acontece a ligação, o outro é um sítio de entrada e o outro é um sítio de saída. Vamos ver. Então, formam-se aí ligações peptídicas entre os aminoácidos, e isso vai determinando a ordem que os códons estão no RNA mensageiro, vai determinando em que ordem que os aminoácidos devem se ligar, quem é cada um dos transportadores que deve se conectar ali. Até que vai chegar um momento que no RNA mensageiro tem uma sequência que não codifica para nenhum aminoácido, porque é um códon de parada, é um códon stop. Ele não tem RNA transportador que conecta ali. O que vai acontecer nesse momento? Vai acontecer isto, vai ligar uma molécula que é parecida com o RNA transportador, mas ele não carrega nenhum ribossomo. Isso quer dizer que é para parar, desmanchar o complexo, e aí dessa forma a proteína é sintetizada a partir do RNA mensageiro. É uma fita bem pequenininha essa, tá? Normalmente são bem maiores as fitas. Ok, gente. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção é o seguinte: o código genético é degenerado. Isso significa que, para cada um dos 20 aminoácidos possíveis que eu tenho para fazer todos os trilhões de proteínas que existem nos seres vivos, eu tenho mais de uma possibilidade. Para cada aminoácido, eu tenho mais de uma possibilidade de códon que codifica aquele aminoácido, certo? Então, vamos observar aqui, ó. Todos esses 4 aqui, todos esses 4 códons, GGA, GGU, GGG e GGC, codificam para o mesmo aminoácido que é a glicina. Olha ali a glicina, bonitinha. O que mais? AGA, CGA, CGU, CGG, CGC, todos esses codificam para arginina, certo? Então, eu sempre tenho mais de uma possibilidade para codificação para cada um dos aminoácidos, com exceção do nosso querido e fofíssimo códon AUG-metionina, que é o códon START. Esse cara é um só. Se a mutação foi nesse códon, no códon START, então aquela proteína não vai mais ser sintetizada. Tudo bem? E eu tenho também os códons STOP, que são o AA, o GA e o AG. Esses 3 códons codificam parada, ou seja, dali para frente parou a proteína. Qual que é a vantagem de existir a degeneração do código genético? Ou seja, qual que é a vantagem de ter 6 códons diferentes para codificar serina, por exemplo? Que se acontecer uma mutação no DNA, não necessariamente essa mutação no DNA vai acarretar uma mutação na proteína resultante. Então, muitas vezes as mutações que são deletérias podem não ser deletérias, podem não ser danosas, porque elas vão ser mutações silenciosas, porque o códon resultante da mutação codifica para o mesmo aminoácido que o códon pré-mutação. Então, isso é um benefício da degeneração do código genético, e esse código é universal. Todos os seres vivos da face da Terra usam o mesmo código genético para codificar as suas proteínas. Certo? Isso é importante. Ok, pessoal, era isso que a gente tinha para conversar sobre genética molecular, e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!